Podcasts Band News FM. Bora pro Catar! Absolutamente tudo sobre a Copa do Mundo da FIFA Catar 2022. Oi, gente, quarto episódio do Bora Pro Catar. Você já está acostumado nesse espaço aqui na Band News FM. A gente te deixa cada vez mais pertinho da Copa do Mundo, cada vez mais pertinho do Catar. Tá chegando, hein? Se não tem anotado, anote aí na sua agendinha, marque no seu celular, seja lá onde for. Dia 20 de novembro, abertura da Copa do Mundo do Catar, 1h da tarde pelo horário de Brasília. Tem Catar e Equador, mas já bem desde antes disso, nossa equipe vai estar no Catar trazendo todas as informações da Copa do Mundo para você. Já com a Aline Fanelli, inclusive em Turim, acompanhando a preparação da seleção brasileira. E por falar em Aline Fanelli, por falar em seleção brasileira, ela está aqui de novo nesse quarto episódio do Bora Pro Catar para falar muito de seleção. Tá ali a Aline, tudo certo? E aí, Fábio, tudo certo? Hashtag voltei pra gente falar um pouquinho da seleção brasileira. Hoje bastante do Tite. Nosso foco vai ser o treinador que vai para a segunda Copa do Mundo consecutiva nessa busca do Hexa. Ela disse voltei porque esteve de fora do último episódio por um bom motivo. Estava em Córdoba, na Argentina, acompanhando São Paulo na final da Sul-Americana. Não deu para o tricolor, mas essa é uma outra história. Você já percebeu ali, de frente para a Aline. Yuri Queiroga está com a gente hoje nesse quarto episódio do Bora Pro Catar para trazer as informações de outras seleções. Ele vai contar para a gente a respeito das principais promessas dessa Copa do Mundo. Quem será que vai brilhar no Catar, hein, Yuri? Tudo bem? Diz aí, Fábio França, Aline, todo mundo ligado aqui em mais um episódio, quase que não sai, do podcast. Fica tranquilo que sai. Do podcast Bora Pro Catar. A gente vai falar de quem pode surpreender, de quem já tem expectativas para jogar bem e colocar suas seleções em posição de destaque na Copa do Mundo. Quem será que vai corresponder a essas expectativas, hein? Muito bem, você que vai contar pra gente daqui a pouquinho. O Yuri quase versão remix, você percebeu lá na primeira entrada. Marcelo Duó com a gente também, vai ter caçapa pra tudo quanto é lado lá no Catar. Tudo certo, Marcelo? Tudo certo, Fábio. De remix também eu entendo. Um abraço pra todo mundo aí. Marcelo DJ Duó. Marcelo Duó. Faltam poucas semanas. Vocês já pararam pra pensar que faltam 4, 5 semanas pro negócio começar? Até arrepia aqui, ó. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora e você sabe, nesse espaço a gente deixa, como eu sempre prometo no início do episódio, mais pertinho do Catar. Então, bora pro Catar com as informações da seleção brasileira com a Aline Fanelli. Fala, Aline. A gente vai dar um pouco de destaque pro Tite desta vez. O Tite que vai para a segunda Copa consecutiva e só 3 treinadores tiveram essa experiência. Zagallo, Tele Santana e o Tite agora. Interessante que em algumas entrevistas sobre o ciclo, o que ele pensava para esse ciclo, como foi depois daquela derrota para a Bélgica, ele já disse algumas vezes que ele só ficou na seleção brasileira por causa do desempenho que a seleção teve naquela derrota para a Bélgica, que se tivesse sido diferente, talvez ele não tivesse continuado. E o nosso foco aqui hoje é falar desse ciclo, 2018-2022. 88 jogadores diferentes convocados, 50 deles estreantes, ou seja, quase 60% do que ele convocou são jogadores que foram convocados pela primeira vez. Alguns que aparentemente iriam brilhar, mas foram esquecidos, como David Neres, Everton Cebolinha, o Arthur, o volante Arthur, que veio com tanta expectativa e depois não se firmou. A gente já falou em episódios anteriores dos jogadores que se firmaram rapidamente no intervalo de um ano. E aí, depois do jogo contra a Tunísia, o Tite foi questionado se ele conseguiria fazer uma análise de como ele comandou a seleção brasileira nos 2 ciclos. Aquele que ele chegou no meio das eliminatórias, com o Brasil correndo o risco de não se classificar para a Copa da Rússia, e neste agora que ele pegou as eliminatórias inteiras, com recorde de pontuação, ainda que com o jogo contra a Argentina não tendo sido realizado, e a gente ouve um pouquinho do que o Tite respondeu dessa análise. É justo eu fazer essa comparação comigo mesmo, senão, sabe, as experiências elas são muito mais da prática do que da teoria. Então, a prática, o tempo que nós estamos juntos, ele vai proporcionando todo o desenvolvimento de um trabalho. O que eu posso te dizer é que não dá para comparar ciclos, até porque antes foram 2 e foi uma recuperação, um processo de recuperação, e agora foi um processo de construção. Eu acho que eu consegui resumir. Antes foi de recuperação e agora ele é de construção.
E nisso está uma pilastra muito forte, nas relações humanas, nas relações pessoais, na relação de confiança, comissão técnica, atletas. Essa ela é bem marcante. Então, de todos esses jogadores que foram chamados pelo Tite, olha só, 13 goleiros, 8 laterais direitos, 7 laterais esquerdos, 15 zagueiros, 15 volantes, 8 meio-campistas e aí o setor totalmente recheado, 24 atacantes. A escalação da seleção que foi eliminada pela Bélgica em 2018 teve o Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Fernandinho, Paulinho e Felipe Coutinho, William, Neymar e Gabriel Jesus. Deles, só o Alisson, Thiago Silva, Coutinho, Firmino, Neymar e Gabriel Jesus, que ainda fazem parte dessas convocações, as últimas do Tite antes da Copa do Mundo do Catar. Muito bem, valeu Aline pelas informações da seleção e Marcelo, Aline e o Yuri também vão falar sobre isso, claro, mas o Tite tem razão quando separa bem esses dois momentos, né? Aquele primeiro momento era, de fato, uma fase de reconstrução, porque se não fosse, não precisava ter trocado o treinador no meio de um ciclo, né? Ele teve ali algumas dificuldades para a montagem do time que foi a 18, e esse é um momento completamente diferente, com o Tite já absolutamente consolidado no comando, né? A gente até se esquece, porque já faz um tempo, né? O Tite, quando assumiu, o Brasil corria riscos em relação à classificação para a Copa, né? E rapidamente ele tinha uma primeira missão, que era ganhar, se não me engano, do Equador fora, e trazer o time de volta aos trilhos. Então, o time para a Copa ficou para um segundo momento, né? E agora é uma outra coisa, até por isso, acho que nesse último ciclo, esse último ano do ciclo, o Brasil tem adicionado novas peças ao time, né? Se a gente vem acompanhando as eliminatórias até o final de 21, a gente percebia um time ainda com muito do ciclo passado e pouca coisa nova, o que irritava o torcedor, você que está vendo e ouvindo a gente, pelo jeito do time jogar e pelos jogadores que estavam lá. Principalmente por essas descobertas mais jovens, né? Rafinha, Antony, o Vini Júnior ascendendo de nível e tudo mais. O Paquetá jogando futebol diferente, aí se construiu um novo time, né? Acho que o Tite agora ele teve um ciclo dele, que ele pôde pensar, o que ele queria, enfim, para 4 anos seguintes. E para fechar, esse é um grupo que gosta de estar junto, né? Ele conseguiu montar, não é família igual o Scolari, é outra pegada, assim, eles se gostam muito, né? Gostam de estar ali. E isso é uma coisa bacana para a gente ver em grupos fortes da Copa que não tem esse tipo de relacionamento, né? É isso. E o Tite acho que ganhou uma confiança tamanha, né, Aline? Justamente para fazer isso que o Marcelo disse, né? Tentar encaixar peças novas. Na última convocação levou 2 zagueiros aí novos para serem observados, serem testados. Então a confiança que ele tem no grupo e a confiança que ele tem naquilo que ele, no processo, né? No processo todo, mas naquilo que ele tem como equilíbrio dentro do grupo, ele pode fazer o que ele quer ali, porque ele sabe que os jogadores confiam no trabalho dele. Era aí que eu queria chegar. Pode testar ideias. Pode testar ideias. O grupo confia no trabalho do Tite e ele sabe disso, né? Ele tem poder sobre isso. Então dá liberdade para ele, né? Eu acho que tinha uma grande diferença ali em 2018. Ele era a pressão para ele era montar um time para a Copa. O Brasil precisa de um time para a Copa. E agora a diferença é que o Brasil precisa de um time. E aí o Marcelo destacou bem que joga burocrático, não tem essa diferença. E todo ciclo, ele não vai começar com a equipe já visando a Copa. A equipe da Copa, ela vai surgir no último ano e meio. Obviamente, pela proximidade, porque novos jogadores vão surgindo, os que a gente já vem destacando aqui. E aí, nessas convocações do Bremer e do Ibáñez, agora as últimas, o Tite, ele fala muito em justiça, em senso de justiça. Até por isso que ele gostaria de divulgar a lista dos 55 jogadores que ele é obrigado a enviar para a FIFA, porque ele diz que seria uma maneira de reconhecer os jogadores que já estiveram ou que estavam no radar, que de repente não foram convocados, mas muito difícil os 55 não terem sido chamados. É claro que eles foram chamados. Inclusive os últimos 2 que a gente citou. Então ele fala nesse senso de justiça. Eu acho que é isso que deixa os jogadores até mais confortáveis. O Pedro destacou em entrevista coletiva como foi importante o contato com o Kleber Xavier, mesmo quando ele estava em baixa. Então, esse contato acaba fazendo a diferença. E aí o dia a dia. Porque tem muita coisa do dia a dia do trabalho do Tite na relação humana que a gente não sabe. Eu vou dar um exemplo aqui de curiosidade.
todos os jogadores ganham uma mensagem quando eles chegam na concentração. Tem uma foto desse jogador no treinamento, em algo nesse sentido, com uma mensagem que o Tite escolhe especial. Então ele leva muito em conta essa questão do jogador mesmo, ele se preocupa com o jogador em fazer com que o jogador se sinta confortável e bem onde ele tá. Então tem muitos desses detalhes do trabalho do Tite que talvez a gente não tenha acesso, mas que fazem muito mais diferença do que a gente imagina. Eu encontrei o que eu queria dizer aquela hora, Yuri. O Tite tem confiança na liderança dele sobre o grupo, na gestão dele sobre o grupo, né? E isso é muito importante, saber que o jogador respeita aquela gestão e respeita aquela liderança. E foi justamente isso, esse foi um dos grandes problemas. Eu gosto de fazer sempre um paralelo com o ciclo para a Copa do Mundo de 2002, que foi um ciclo que terminou com o título, mas que foi muito conturbado para a seleção brasileira. Que teve o Vanderlei Luxemburgo começando o trabalho, depois teve o Emerson Leão e, por fim, o Luiz Felipe Scolari já na fase final das eliminatórias. Você teve, além dessas duas trocas de técnico e de tudo que aconteceu no meio daquele ciclo, vários jogadores sendo testados, várias formas de jogo sendo testadas, mas meio que o time só veio se encontrar às vésperas da Copa do Mundo. Nas eliminatórias faltou um pouco dessa... Faltou bastante dessa gestão, até porque principalmente o Luiz Felipe Scolari, que entrou e conseguiu o título, teve que trocar vários pneus com o carro em movimento. Nesse ciclo não, o Tite ele teve os testes para fazer, mas ele não perdeu a mão do time, a filosofia ou as filosofias que ele quer implantar na equipe, e ele manteve eficiência, acima de tudo, eficiência. Por isso que o time continuou conseguindo grandes resultados e performando bem. Ô Marcelo, mas eu senti o Tite nesse último ciclo, e ainda bem, eu não vou dizer mais cabeça aberta, porque eu não sei se o Tite tinha cabeça fechada para formatações táticas diferentes, até acho que não. Mas eu acho que ele se sentiu à vontade para testar outras coisas. A gente vê o Brasil, claro que ele tem mais opções tem humanas, mais banco, né? inclusive. Ele tem mais banco, Sim, ele sim. tem um material humano melhor. Sim. Então isso permite a ele rodar um pouco mais, não só jogadores, mas rodar essa formatação tática. Mas ele tem testado outras coisas, ele tem feito o time jogar de maneira diferente em relação àquilo que ele fazia na década passada, por exemplo, né? Com o Corinthians lá no início da década e depois mesmo na seleção brasileira. Eu acho que, principalmente na última passagem do Corinthians até agora, ele foi estudar, ele teve um estágio com o Carlo Ancelotti, se não me falha a memória, ele tem essas referências europeias, mas é aquilo, né? Como o Yuri disse, o Tite não teve nenhum aperto na eliminatória. Nenhum momento se questionou se o Brasil poderia... Então isso dá para o cara uma certa liberdade de pegar um cara como o Bruno Guimarães e botar para jogar, e botar em funções diferentes, de primeiro volante, de camisa 8, aí dá certo, o cara vai lá dar assistência para gol e tal, muda o Paquetá de função. Nesse último amistoso ele pegou o Alex Telles e tentou jogar ali como se fosse um armador ali na saída de bola e tal. Não funcionou muito, mas ele tentou, no amistoso, tudo bem. Então acho que ele tem dessa vez, e ele não tinha isso tanto em 2018, jogadores de uma safra que me parece um pouco melhor do que a safra passada também, não só em qualidade técnica, mas de inteligência de jogo. O Fred melhorou muito, evoluiu como jogador no meio campo, mesmo jogando no Manchester United, que não é muito fácil, né? Então ele tem peças para mudar um jogo que ele não tinha em 2018. Contra a Bélgica ele não conseguiu ter alguém para mudar o jogo, um jogo que estava complicado, né? Eu acho que esse ano a gente tem um time muito melhor. E até mesmo a questão dos laterais, né? Antes ele tinha laterais que eram obrigados a descer e a jogar dessa maneira, e agora ele deixa muito claro que eles não são, né? Que eles não têm mais essa função principal de apoiar o ataque, porque ele tem jogadores do ataque que fazem isso. Então essa também mudança no perfil de trabalho do Tite. Até porque ele não tinha, não? Lá em 2018, esse jogador, o Gabriel Jesus, jogava por ali, né? A gente falava, inclusive, né? Que era secretário de lateral, né? Muitas críticas a respeito do Tite e do Gabriel Jesus eram justamente por causa desse posicionamento mais aberto. Um centroavante de camisa 9 que joga pelo lado, ajudando o lateral a marcar. Mais ou menos. Ele não tinha esse cara de profundidade, ele precisava dos laterais que avançassem um pouco mais, embora ele não tivesse também esses laterais, sobretudo depois da contusão do Marcelo, né? Felipe Luiz não é esse cara, Fagner do outro lado não é esse cara, o Danilo não é esse cara, né?
Então ele encontrava dificuldades naquele time por causa disso. Exato. O Brasil não tinha profundidade. E nem o Alexandre, né? Nunca Nem teve o esse Alexandre, perfil. Tô completamente diferente do Marcelo. O Marcelo é um gênio, né, da função. A gente fala pouco dele, mas é um cara diferenciado, né? E assim, não é por culpa do Marcelo, mas a escalação do Marcelo contra a Bélgica... Enfim, mas não precisava não foi daquilo, legal, né? né? Mas a gente dá o luxo de ter um 9 que não é 9. O Richarlison não é 9 no Tottenham. Ele não é. Mas na seleção brasileira ele joga de referência e faz gol. Então, a gente tem muitas alternativas para momentos diferentes e difíceis da seleção, e aí eu acho que não ter uma Liga das Nações aqui ajuda. Porque se a gente tivesse um campeonato pegado como é lá e tomando pancada aqui, não dá pra testar, né? não daria para testar. Mas se não tivesse uma Liga das Nações, daria pra testar contra eles. Pode ser. Isso é verdade. Que é o que mais o Tite lamentou. Você não E já tem que a gente está europeu na falando, FIFA. o Brasil enfrentou nesse último ciclo um time da América do Norte, um da Europa, 5 da Ásia, 3 da América Central, 3 da África e 35 da América do Sul. Mas eles também não sabem como é que a gente tá, né? Também Tem essa também. Tem esse detalhe. Não, que o Brasil está jogando mais nesse ciclo do que jogou no outro, não há dúvida Não há nenhuma, dúvida, né? sim. Que o Brasil vai chegar mais bem preparado à Copa, também não há dúvida. Com mais opções, com mais jogadores em um momento melhor. Com o Neymar, se tudo der certo nesse último mês, sem lesão, porque nas duas últimas Bateu Copas na ele não meia esteve madeira 100%, né? Pronto. Na Copa de 14 até começou 100%, mas depois saiu da Copa, né? Saiu da Copa. Só da Copa. Para o último jogo do Brasil, enfim, né, contra a Alemanha. E em 18 ele chegou machucado, melhorou ali uma semana antes da Copa e olha lá, né? Eu lembro, eu estava acompanhando a seleção brasileira, observando os treinamentos, a expectativa era, Neymar vai treinar hoje ou não vai? Aí treinava e estava naquela e deu uma mancadinha, tá sentindo o pé. Então, o Brasil chegou não só com o Neymar, Fred machucado, Renato Augusto machucado, exato. Eram muitos jogadores machucados. Que é um histórico que a seleção brasileira tem disso, né? Em 2010 era o Kaká, que na verdade não tinha condição nenhuma, e mesmo assim foi convocado. Depois o Elano, que ainda insistiram com o Elano depois daquele jogo da Costa do Marfim e tal. 2014 o Neymar. Eu espero que esse ano isso não aconteça, e pelo jeito não deve acontecer, pelo menos lesão muscular, coisa muito séria, tomara. A gente vai voltar a falar de seleção brasileira, o Yuri tem um material especial pra gente também sobre as mundo, mas para fechar por enquanto, acho que ainda as laterais são o problema do Tite. Não com relação a nomes. Acho que ele está bem definido ali, sobretudo na esquerda, com o Alexandro Sim. e o Alex Telles. Sim, o Alexandre acho que vai ser o O titular. Alexandre é o titular. E o Danilo do outro lado. E o Danilo do outro lado. E aí acho que ele tem uma dúvida. Ou chamou outro lateral e ele testou o Militão. Não achei que foi mal. Acho que até é uma possibilidade válida. Mas acho que a dúvida é com relação à utilização desses laterais. Sim. Ou seja, ele vai ter laterais construtores por dentro, ou ele vai ter laterais que vão segurar realmente ali atrás e não vão precisar fazer essa construção por dentro, fechando sempre na diagonal para construir. Eu acho que essa é a dúvida tática do Tite. Eu acho que ele também não sabe. O que ele tentou não deu certo. O Alex Telles de construtor não deu certo. Talvez ele estivesse na cabeça com o Daniel Alves, que é um cara que faz isso bem. Ele faz isso bem. Mas o Daniel Alves não tá bem, tá machucado, não sabe qual é a real situação dele. A recomposição dele também é muito difícil já a essa altura. Né? Já não é mais nenhuma criança, né? Então eu acredito, e seria importante para ele no modelo de jogo dele ter essa alternativa, porque se você marca o Casemiro e o Fred, você não tem saída. Se você traz o Paquetá para fazer essa saída, você perde um cara lá na frente. E o Bruno Guimarães é um cara que faz bem as duas, porque é um jogador inteligentíssimo e, na minha visão, poderia ser titular desse time também. Mas você não tem saída pelo lado, e aí como é que você faz, né? Esse pode ser um problema contra times mais defensivos, né? Mas se for essa segunda opção, de laterais que não vão precisar construir, ele pode ficar com um lateral só. E aí esperar para deixar improvisado. Mas eu lembro da entrevista que o Cafu deu pro podcast do Denilson Show e do Chico Garcia, que ele falou que na Copa de 94 ele treinava todos os dias para quando ele fosse chamado para jogar, para ele estar pronto. Ele era reserva. E aí ele precisou entrar com 1 minuto de jogo da final de 94. Verdade. Foi. E aí ele falou, eu tava pronto. Então, assim, imprevistos podem acontecer, né? E naquele tempo o Cafu, que era ainda um recém-passado de atacante para lateral, às vezes jogando ainda de atacante como um ponta. Então, era uma situação bem parecida com essa que o Militão e o Ibanes vão enfrentar, considerando, claro, a posição que eles jogam, que é de zagueiro, não lá na frente. Mas o Militão faz muito bem, viu? Ainda mais nesse esquema dele, que o lateral não vai até o fundo. Ele jogou muito no São Paulo. Orna pro Militão. Porto também.
Em Portugal ele jogou muito de lateral. Ele faria Ele tranquilamente. saiu do São Paulo jogando de lateral. Sim. É. Tudo bem, a gente volta ainda a falar sobre seleção brasileira, mas eu quero que você conte pra gente, Yuri Queiroga, quem é que vai brilhar na Copa do Mundo, hein? Confio em você. Gostaria muito na verdade eu acredito que venha alguém que brilhe de uma seleção fora do mainstream, fora das principais candidatas ao título, mas nos atendo a essas seleções que estão ali na briga pelas melhores campanhas. Eu começo falando pela Espanha, que eu digo que é uma seleção revelação, porque tem muito garoto, tem muito talento novo sendo lapidado pelo Luiz Henrique, mas aí eu coloco como destaque o trio do Barcelona, o Ferran Torres, o Pedri e o Gavi. Ferran Torres é o mais velho desses três, tem 22 anos de idade, jogou já uma Eurocopa, marcou 2 gols na última Eurocopa, esteve na Liga das Nações, está na Liga das Nações porque a Espanha continua. Mas ainda tem o Pedri, 19 anos de idade, que foi uma peça muito importante da Espanha na Eurocopa de 2020, que foi disputada em 2021. E o Gavi, que é considerado o menino de ouro do Barcelona, só 18 anos, já fez uma boa temporada em 2021, 2022 e apareceu pela primeira vez na seleção espanhola nessa última Liga das Nações. Outra seleção que a gente pode apontar que tem mais de uma promessa é a Inglaterra. Essa a gente pode colocar aqui o Jude Bellingham, 19 anos de idade, que vai para tá começando a terceira temporada dele no Borussia Dortmund e que, mesmo com a pouca idade, já está sendo um nome de destaque no Borussia e despertando o interesse de outras grandes equipes do velho continente. Já jogou também a última Liga das Nações pela seleção inglesa. E ainda tem o Phil Foden. Phil Foden, 22 anos de idade, marcou o hat-trick no último derby contra o Manchester United. Não precisa me lembrar disso, não. E o Phil Foden, inclusive, ele já, contra a seleção brasileira sub-17, já atuou muito bem. Em 2017, no Mundial, foi destaque daquela competição. E agora no Manchester City só é o vice-artilheiro da temporada, porque o artilheiro é Haaland. Então não tem como você chegar muito perto do Haaland. Ele já tem 6 gols marcados pela seleção inglesa. Também é do Manchester City uma promessa da seleção argentina, que é o Julián Álvares. O Álvares, que foi contratado nessa temporada junto ao River Plate, marcou só nas últimas 2 temporadas 45 gols com a camisa do 46 gols com a equipe do River Plate. E agora está no Manchester City, está com uma concorrência grande lá, tem uma concorrência também grande na seleção argentina, Papo Gomes, Lautaro Martínez, mas é um que pode tá pedindo passagem lá na seleção argentina e se tiver oportunidade tem grandes chances de aproveitá-la. Agora a gente fala da atual campeã, a França. Na França eu vejo ali o Tchouaméni. O meia Tchouaméni, que está pelo Real Madrid, chegou agora do Mônaco, marcou 5 gols na temporada passada, já anotou gol também pela seleção francesa. E o Tchouaméni, ele pode ganhar ainda mais importância naquele meio campo, principalmente se o Pogba não for convocado, se o Pogba não conseguir se recuperar da cirurgia no joelho. Na Alemanha, vizinha ali, pertinho ali da França, olho em Musiala, 19 anos de idade, cara que está se agigantando nessa temporada, depois da saída do Robert Lewandowski e tá brigando pela artilharia do Bayern de Munique com o Sadio Mané, e já a terceira temporada que ele está no Bayern de Munique. Desde 2019, ele tem 19, e aí mesmo com 19 anos de idade, ele tem bons números e pode aparecer bem pela seleção alemã. E a gente não pode esquecer de Vinícius Júnior. A gente não pode, mesmo falando de outras seleções, mesmo falando dos concorrentes da seleção brasileira, tem que colocar Vinícius Júnior como um candidato, como uma promessa, quer dizer, não só da seleção brasileira, mas para toda a Copa do Mundo. Porque ele já é, com perdão da redundância, realidade no Real Madrid. É isso, muita gente aí na lista do Yuri, muita gente boa, né? A gente lembra que na última Copa, a revelação, e mais do que isso ainda, foi o Mbappé, né? Que era novinho ainda em 2018. Ainda é novinho. Ainda 2022, é novinho, né? A gente aqui não é mais tão novinho, né, Fábio? A gente sabe como é que é. Mas foi uma galera boa aí, hein? Muito boa. Que o Yuri trouxe. Eu acho que desses caras todos, o Phil Foden é o cara, além do Vinícius Júnior, evidente, né? É o cara pronto,
porque ele já está na sua terceira temporada no City jogando, faz gol, já tem essa experiência de estar entre os grandes, é treinado pelo Guardiola, que já faz uma bela diferença, e tem companhia. Né? Acho que em 2018 o Phil Foden, que acho que estava na Copa já, mas ele era muito novinho, mas o Harry Kane como companheiro dele, podem fazer uma bela dupla de ataque, né? E o Vinícius Júnior é um cara que a gente tem que dizer, na seleção não conseguiu ainda jogar o que joga no Real Madrid, por N motivos, né? Assim, talvez com o mês junto essa coisa mude um pouco, mas ele ainda não conseguiu fazer aquilo que ele faz no Real Madrid, mas acho que são os dois desses novatos que todo mundo espera um pouco mais, porque esses meninos da Espanha, 19 anos, né? A Espanha é um time que faz muito gol, mas toma muito gol também, não se defende muito bem. Não sei até onde esse time pode chegar na Copa, embora seja um belo time. Eu apostaria como figurinha aí, o Phil Foden pode levar a Inglaterra longe. Acho que sim, até porque a Inglaterra tem um bom time, o Marcelo lembrou bem, né? Tem companheiros ali que podem ajudá-lo a se destacar. Bela seleção aí montada pelo Yuri. Tem mais alguém aí na cabeça? Ou que a gente desses daí você aposta em... Então, mas eu acho assim, especial. A gente fala de revelação, quem pode despontar, de jogadores que são muito novos, né? Mas de repente pode ter gente que não jogou a última Copa e é mais experiente e pode pintar aí como destaque o Richarlison. Sim. Richarlison vem em um outro momento, certo? Então, aliás, o Foden não estava em 2018, não. Então, acho que a gente pode também pensar em alguns nomes que podem brilhar, né, nessa Copa e que não necessariamente são jovens jogadores. Acho que muitas das seleções europeias têm jovens jogadores e que estão despontando. Seleção alemã, por exemplo, que mudou muito a característica, o perfil do time com relação... Acho que, na real, todas mudaram um pouquinho, né? Todas têm pego um time muito mais jovem e com mais opções do que no Mundial anterior. Talvez seja essa a grande diferença que a gente possa ver com as principais seleções da Europa no Catar. Mas eu acho que pode ter alguém que já seja um pouco mais experiente na idade, que pode despontar. E aí... vai ter destaque da seleção brasileira até, tá bom? Vai ter destaque da seleção brasileira. E outra coisa, essa inclusive eu tava separando pra um outro episódio do podcast. Então não conta. Mas já desistiu de separar? Oi? Já desistiu de separar? Mas a gente vai, como diz, destrinchar melhor. Mas nesse critério que você pontuou aqui, Aline, eu iria ousar. Eu acho que um cara que a gente pode colocar ali como promessa na Copa do Mundo, Hakimi de Marrocos. O Hakimi joga no Paris Saint-Germain, companheiro lá do Messi, do Neymar, do Mbappé. E eu depois vou falar dessas seleções que não estão, como eu disse aqui, no mainstream, mas que tem uns jogadores bem interessantes e que, para mim, podem surpreender nessa Copa do Mundo. Tem dois caras em Portugal também interessantes, novinhos. Gonçalo Ramos, que joga no Benfica, tem 21 anos só. O Vitinha, que é um reserva, menino, 21 anos, né, se não me falha a memória, que joga no Paris Saint-Germain e tem começado a entrar, tem começado a participar. Cada seleção tem uma joiazinha lá, né? Aliás, a seleção de Portugal aqui, eu terminei não citando nessa lista, mas temos que ficar de olho na seleção portuguesa. Tem bons valores ali, muito para além de Cristiano Ronaldo. Ou seja, tem que ficar de olho em tudo, né? Segundo o Yuri, a gente tem que estar com 13 telas ligadas, 14, 15 telas ligadas ao mesmo tempo, porque senão não vai dar conta. Mas você levantou uma boa então para as próximas, hein, Yuri? Hoje você está falando de promessas para as próximas, não sei se para o próximo episódio ou para algum que vem aí. Essas seleções aí que para as quais ninguém olha muito, ninguém dá nada, você traz pra gente aí nos próximos episódios. As possíveis zebras da Copa do Mundo. E a Aline levantou um ponto interessante. É claro que além dessas jovens promessas, a gente vai voltar no Vinícius Júnior ainda, tá mais pro finalzinho do episódio. Além dessas jovens promessas, alguma outra pode surgir, de jogador que está chegando na seleção agora com uma idade um pouco mais avançada, mas também tem aqueles caras que já jogaram Copa e passaram meio que batido e agora, essa é para valer, né? O Neymar. O próprio Harry Kane, que ainda não conseguiu fazer aquela Copa dos Sonhos, tal, pela seleção inglesa. Messi. O Messi já tá, né? Talvez seja a última, acho que deve ser a última Copa do Mundo dele. O Messi jogou bem em 14, hein? Jogou. Mas eu acho que o Messi vai estar vivendo nesse momento aqui a chance mais próxima dele, talvez, de
de conquistar uma Copa do Mundo, ainda que em 2014 a Sabe- Argentina tenha ido à final. Sabe qual? Agora, para ser cancelado, Marcelo que gosta desse negócio de cancelar e tal. Para ser cancelado e cornetado agora. É. Na carreira inteira do Messi, é a melhor Argentina e o pior Messi. É. Tô contigo Bom nessa ponto. aí. Sim. Tô contigo nessa aí. Então, talvez possa ser esse o combustível dele. Eu tô com o melhor momento do time, talvez minha última Copa, eu preciso agora me despedir de uma maneira, né? Porque boa. mesmo na Copa de 14, a gente não chegou na final, gente. Parece injustiça dizer isso e tal. O Messi jogou bem, mas o time não era lá essas coisas. Né? Não. E a gente sempre disse isso, poxa, mas na Argentina ele não tem os companheiros que ele tem no Barcelona. Óbvio que não vai ter. O Barcelona era uma seleção ali na época do Messi. Boa parte da época do Messi lá, né? Em alguns momentos também ele teve de lidar com alguns pés duros ali, mas enfim. é a melhor Argentina que ele tem para jogar junto e no momento da carreira que, convenhamos, não é o melhor do Messi. E a Argentina tem a maior invencibilidade atual entre todas as seleções do mundo. 35 jogos, 25 vitórias e 10 empates. Nos últimos 3 amistosos, um 5-0 sobre a Estônia, 3-0 sobre a Honduras, 3-0 sobre a Jamaica. Ou seja, 11 gols em 3 jogos nessa reta final de preparação para a Copa do Mundo. E vão perder justo na Copa, né? Pois é. Você vê como é que é? Acontece. E aí no que as pessoas vão lembrar? Da derrota da Copa. Não vão lembrar da sequência. Já diria Gonzaguinha, a vida é bonita e é bonita. O Tite, Sinto muito. o Tite tem 5 derrotas no comando da seleção brasileira em 75 jogos. 2 só derrotas oficiais. A da Bélgica e pra Argentina na Copa América. Então, A final Na da final. Copa que é América. justamente a final, né? Caramba, Copa do aquele Mundo jogo- é isso, né? Mas eu tô tentando puxar na memória, assim, a gente pode lembrar de outros grandes craques, mas são craques sozinhos, né? Que não tem uma boa seleção, que você fala assim, não, sei lá, o Lewandowski vai ter uma super Polônia que não vai vai. chegar igual em 78, vai chegar lá em terceiro lugar e tal. Não vai acontecer. Então a gente espera de gente que tem seleção para jogar junto, a gente espera do Neymar, espera do Messi. Tô curioso com o Cristiano Ronaldo, que o cara não consegue jogar mais. Não. E ele sempre levou Portugal nas costas, né? Na última edição, o pouco que Portugal andou por causa dele. E assim, o Mbappé é o cara do momento, é o cara que tem a melhor seleção. Será que o Cristiano Ronaldo se encaixa nessa também? É a melhor seleção de Portugal para o pior Cristiano Acho Ronaldo também, dos tempos? acho também. Nos últimos Essa seleção dessa Copa vai ser muito melhor que a da Copa passada, isso eu não tenho dúvida. E a seleção francesa, você falava em Mbappé, Marcelo, mas o Mbappé ele vai ter uma companhia ali no ataque, pelo menos na referência, que tá vivendo uma fase muito boa, que é o Benzema, e que tem chances de fazer o que Giroud não fez na Copa de 2018. Só que isso tem um bônus e tem um ônus. Esse é um cara que se espera muito. Isso, porque o ônus é que as 2 vezes que a França foi campeã do mundo, o seu centroavante passou em branco na Copa. É verdade. Porque foi 98 Guivarch em também. 98 e Giroud em 2018. Verdade. Que É bem cabeça, isso. hein, E eu puxando agora pela memória Alemanha, por exemplo, a Alemanha vive um drama. Porque a Alemanha não tem uma referência a mais, é uma geração... É verdade. Os velhos estão indo embora, e se olha pro time, você lembra Timo Werner, né? Do Chelsea, né? 26 anos. E não é um cara de classe mundial, você fala, nossa, esse cara aqui... Não, ele é um bom centroavante. Mas é um time não que tem se ninguém. construiu de novo rapidamente. Eu conversei com isso aqui no podcast, Sim. com a Calandrini 2 episódios atrás. Né? Até me surpreendi, porque acho que a Alemanha, acho que não vai chegar, mas foi um time que se construiu mais rapidamente do que eu esperava. Sim. A gente falar do Werner, lembrei aqui do Musiala também, Leroy Sané pelo Bayern de Munique. O Werner, inclusive, voltou pro Leipzig. Né? Ele teve a temporada pelo isso é Chelsea. verdade. Voltou, verdade. Ele voltou pro Obrigado, hein, Leipzig. Yuri. É isso. Você poderia ter interrompido na hora que a gente falou bobagem. É isso mesmo. Não, mas é ele por... pegou o celular pra pesquisar. Isso, é porque eu também tava com essa dúvida. Que coisa. A gente estourou o tempo, mas tem, 1 minuto e meio, 2 minutos para falar do Vinícius Júnior. Pra gente fechar esse lance de revelação. O Marcelo disse bem, o Vinícius Júnior na seleção brasileira não é que tenha ido mal, até que não é, mas não tem o brilho que ele já tem no Real Madrid. E acho que jogador por jogador, ele é mais jogador que o Rafinha. Nossa, né? muito mais. Mais jogador que o Rafinha. Acho que não há dúvida sobre isso. Mas parece que o Rafinha está um passo à frente. O que esperar de Vinícius Júnior, hein? Quem começa? Vai ali. Eu tirei tanto print de coisa depois dos amistosos da seleção que eu não tô encontrando do Vinícius Júnior, mas eu vou achar em algum momento. Eu acho que os últimos amistosos foram bons pra ele. Eu acho que ele vem num crescimento gradativo.
diferentemente talvez do Rafinha, que tenha já mostrado muito logo de cara, eu acho que o Vinícius passa por um processo. Mas passa por um processo que ele vem cada vez mais se sentindo à vontade na seleção e crescendo. Então, o começo de temporada dele na Espanha e aí vindo para a seleção com crescimento, especialmente esses 2 últimos jogos, eu acho que dão para ele um ganho muito grande. E aí, Yuri? Vinícius Júnior, eu acho que ele ainda vai encontrar a melhor forma dele para obedecer à tática de Tite, que é como a gente falou, a gestão do técnico, a gestão de Tite à frente da seleção brasileira e a gestão da filosofia de jogo dele vai requerer que Vinícius Júnior passe ali por algumas adaptações, mas ele passou por esse processo no Real Madrid e a gente sabe o que ele está entregando hoje no Real. Então tem condições sim de entrar também nessa filosofia na seleção brasileira. E caso não entre, caso seja, por exemplo, o Rafinha o mais adequado para a maneira como a seleção brasileira joga, pense num luxo que a seleção brasileira vai ter de ter o Vinícius Júnior como banco, como reserva. Isso quer dizer, né, Marcelo? Ótimo, é bom se ganhar, se não ganhar vai ser uma cornetagem infernal. A gente nem citou o Antony, que eu acho que vai para a Copa também, tem muito a apresentar, mas tá lá no United. Pois é. Mas é isso, né? O Yuri foi bem. Talvez no meio da Copa o Vini Júnior ganhe a posição. E se não ganhar também, tá todo mundo ali para ajudar e sorte nossa. E toda a Copa acontece isso também, né? Sempre mexe alguma coisa na seleção brasileira, os times vencedores, a gente sempre lembra disso. Mas eu acho que o Rafinha era um cara que estava pronto para aquilo que o Tite tem de modelo, então só encaixou foi. O Vinícius precisa mudar um pouco. Algumas tarefas que ele faz no Real, ele não faz na seleção brasileira e vice-versa também. Então ele precisa de uma adaptação que treinando todo dia num clube você pega mais fácil. Na seleção você treina 2 dias no mês e depois você vai encontrar lá um pedaço. Então talvez na Copa isso melhore. Mas aí o Tite vai ter 5 dias para treinar. É isso. E essa vai ser uma diferença grande em relação às outras Copas. Vamos ver quem é que vai se adequar melhor ao pouco tempo de treinamento. Eu acho que se Vitor Pereira tivesse nesse ciclo de preparação para a Copa do Mundo, acho que ele reclamaria do pouco tempo de preparação. E ainda tem uma vantagem, né? Porque o Brasil estreia só no dia 24, tem gente estreando dia 21, 22, então vai empurrando um pouquinho, então, né? Serão 10 dias, 10 dias, tá bom. Dia 13, 14. 14? 9, então, tá? 9, porque 9 o dias. último dia tem que ir lá, né? Não, e tem a viagem também, né? De Turim pra Doha. Tem aquela folga para conhecer os 7. pontos Não, aí turísticos acho que não, do né? Catar, de Doha. Tem, Marcelo? Sempre tem uma folguinha de seleção brasileira, sempre tem um bom. dia. Um dia tem. Tá. Agora, torneio de menos de um mês... Com Dunga tinha, com o Tite vai ter também. Agora, em torneio de menos de um mês de duração, qualquer 3 dias a mais de preparação serve muito. Sem dúvida. Gente, estouramos todo o tempo aqui, mas não tem problema, que na mídia social a gente arruma um tempinho a mais, tá bom? 4º episódio do Bora Pro Catar. O papo foi muito bom. Estamos no canal oficial da Band News FM, no YouTube e também nos principais agregadores de podcast. Aline, Yuri, valeu. Obrigado, meus amigos. Até semana que vem. Até semana que vem. Valeu, Marcelo. Valeu. E no YouTube não esqueça de dar o like pra gente. Adoro falar isso. Dá o like, inscrever, se inscreve ativar no o sininho. canal, ativa o sininho e tal. Vambora, até a próxima. Tchau, gente. Até semana que vem. Podcasts Band News FM. Bora pro Catar! Absolutamente tudo sobre a Copa do Mundo da FIFA Catar 2022.